Seguinte, queria começar perguntando para vocês o seguinte. Dos 5 ministérios, a gente tem bastante estruturas assim para formar mestres, algumas estruturas para formar pastores, né? Hoje você tem algumas coisas já falando mais sobre evangelista e formação do evangelista, mas profeta e apóstolo é algo bem mais desafiador, assim, né? E eu sei que vocês estão fazendo um trabalho que a questão do profético é como nós poderíamos organizar estruturas para formar mais profetas, por que não tem tantas, e que dica você daria para a galera que está nos ouvindo que quer desenvolver no profético? Mas começa aí. Não, uma coisa profunda. Assim. Vamos começar primeiro por que não tem tanto? Por que a gente tem tanto seminário de formar pastor, formar mestre e foi uma coisa que ficou de lado? Assim? Eu acredito que o principal motivo é que não existe, de fato, um pensamento muito claro sobre apóstolos e profetas. Então, na história, você nunca deixou de se falar tanto sobre pastor, evangelista e mestre. Okay. Você tinha isso na literatura antiga. Então, quando o cara se formava como pastor, ele também, de alguma forma, era visto como evangelista e também como mestre. Uhum. Ele fazia meio que as duas coisas, além de pastor, ser mestre e evangelista, na igreja local. Então, todo seminário era uma formação para as duas coisas de alguma maneira. As três ali, assim. Uhum. O pensamento sobre 5 ministérios, ele começou em 1950, na década de 50, especificamente 48, começou a falar mais sobre isso no movimento Chuva Serôdia, que foi um movimento que teve heresias, mas é um dos movimentos que começa a falar sobre isso. Óbvio que antes já tinha, em Azusa tem uma conversa sobre isso, e pré-Azusa com Irving, que também caiu em heresia, ele também falava sobre isso, sobre a restauração, então o pensamento restauracionista, que é uma teologia que pensa muito assim, que basicamente a teoria é essa, que depois de Atos, a igreja caiu do padrão bíblico de saúde e que na história Deus tem trabalhado para restaurar isso, Deus tem restaurado vários aspectos e que o aspecto que nós deveríamos restaurar agora seriam esses. Então, uma explicação, por exemplo, que o John Noble dá no livro dele sobre o The Shaking, ele fala que o ministério pastoral, na opinião dele, nunca acabou, porque você percebe, por exemplo, a figura do ministério pastoral na vida do padre. Olha que interessante que o padre, mesmo na época de Idade Média, mesmo sem ele falar a língua do povo na missa, sendo a missa em latim, mesmo assim havia uma submissão e um relacionamento, porque não tinha a ver com o que ele falava, mas quem ele era, a influência do pai, da paternidade do padre. Então, qual é o próximo ministério que surge depois desse período? É o ministério do mestre, com Lutero, Calvino e tudo mais. Depois você tem o ministério do evangelista, com Wesley, Whitefield, né? E até o Billy Graham. Isso, e aí você vai ter, por exemplo, uma ênfase mais semelhante ao profético em Azusa, mas ainda não é uma plenitude do ministério profético, mas você tem mais dons, palavra de conhecimento, profecia. E então a ideia seria que o ministério apostólico seria restaurado agora. Só que aí nós temos grandes problemas. Então essa visão que na história veio acontecendo. Isso. Só que nós temos grandes problemas que são o quê? O entendimento que existe hoje na igreja em geral, né? Não são todos, mas é bem geral, de que apóstolos e profetas são os líderes da igreja. E que toda igreja tem que estar debaixo da cobertura dos apóstolos. É uma leitura anacrônica e errônea de Efésios capítulo 2, versículo 20, que os apóstolos e profetas lançam o fundamento, ou são o fundamento da igreja. Então, a partir disso, tem esse pensamento meio errado de que os apóstolos e profetas são os líderes, que a igreja tem que submeter. Então, você tem meio que uma bagunça aí nisso então, da igreja. Qual que é a sua leitura quando fala que o fundamento dos apóstolos e profetas? Então, era nos ensinamentos? Não, eu creio que, primeira coisa, antes de mais nada, o fundamento está embaixo, não é em cima. Então, quando a gente pensa que apóstolos e profetas são os líderes, às vezes isso fica uma coisa parecendo assim, que cada igreja local tem que ter a submissão a um ministério apostólico e profético extra-local. Não tem isso na Bíblia. Isso não está sendo explicado na Bíblia. O que é que você tem? A gente estava falando no almoço sobre isso. Você não tem a parte dos 12, né? A parte dos 12 apóstolos de Jesus, que a gente chamaria de apóstolo com letra maiúscula, apóstolo com letra minúscula.
você não tem nenhum tipo de ensino dizendo que os 5 ministérios são ofícios. Os ofícios na igreja local são presbíteros. Os presbíteros são oficialmente ordenados para fazer aquilo. Ok. Você não tem clareza, não é que não possa fazer, mas você não tem clareza sobre ordenação dos 5 ministérios. Ok. E por que não tem ordenação? Porque eles não são ofícios, eles são funções, uma unção, uma graça que um presbítero ou alguém que não é presbítero, um líder que influencia o corpo de Cristo como um todo. Então a liderança da igreja local são presbíteros. Só uma pausa, para ficar claro para quem está assistindo. Porque às vezes a gente fala assim rápido na internet, a pessoa fica assim, tá, mas o que você está falando? Nós cremos que o governo da igreja é o presbitério. Sim. O presbitério é formado de presbíteros que são irmãos mais velhos. Isso. São, Homens. são anciãos. Experimentados. Homens, Eles não estão necessariamente, lá, eles estão lá porque tem caráter. não necessariamente são mais velhos de idade, mas são irmãos mais velhos no que se refere à maturidade dentro do perfil que Paulo estabelece. Então, esses presbíteros, homens de governo, eles podem ser pessoas pastorais, podem ser pessoas... Mestrado. Mas eles não são presbíteros por causa desses dons. Entende? Eles são presbíteros por causa causa da lista que tá lá. Exato, da Isso. lista de Paulo. Então tem a ver com o seu caráter e a sua postura, que começa na sua própria casa, o testemunho público e o seu, a sua função de governo dentro da igreja. Mas aptos a ensinar também, né? Hã? Aptos a ensinar, né? Sim. Só que eu acredito que o ato ali de ensinar não é exatamente o que para a gente é ensinar. Entendi. Porque para a gente ensino É lousa. é muito assim, lousa ou púlpito ou capacidade de pregar muito grande. E o que está ali, na minha opinião, é como um pai ensina os filhos o caminho de Deus. Muito mais mesa do que... Exatamente. Acho que está muito Porque- relacionado com aquilo que Jesus fala sobre discipulado, né? Isso. Ensinar minhas palavras. Porque a igreja da época não era uma igreja de púlpito. A igreja Não. que Timóteo escreveu. Era uma igreja na casa, era uma igreja na mesa. Então, ele não está pensando num tipo de... A gente faz esse pensamento, assim, de volta, tenta encaixar a nossa cultura na Bíblia, mas não é o contrário, né? Então, não é uma pessoa que tem grandes dons de oratória, necessariamente. É alguém que sabe passar para frente o legado da verdade apostólica, do conjunto de verdades das Escrituras. Mas vamos chegar lá, por que não tem ensino? Por que não tem escolas e estruturas para isso? Há estrutura para desenvolver os ministérios, é o próprio ministério. O que eu quero dizer com isso é que, ainda que Paulo tenha tido uma escola, a escola de Tirano, onde ele ensinou ali muito pelas limitações impostas sobre ele. Porque como se você olhar o ministério de Paulo, muito que ele ensinou foi, ele ia ministrar e tinha uma equipe com ele, e essa equipe indo com ele junto ia aprendendo as mesmas coisas. Então, como nós não temos hoje uma estrutura sadia onde você tem presbíteros na pluralidade, governando a localidade, e conectado com esses, os 5 ministérios, rodando no corpo de Cristo como um todo. Você não tem isso em alguns lugares. Em alguns lugares você tem. Você não tem essa coisa acontecendo constante, então acaba que não tem. Mas vou dar um exemplo. O Coelho. Ele, por muito tempo, ele tinha uma banda que acompanhava ele. Só que se você olhar, vários desses irmãos da banda hoje são pastores e presbíteros e líderes. Entendi. Por quê? Porque foi no processo dele. Foi uma escola. Isso, ele levava as caminhar. pessoas com ele e ministrava. Então, eu tenho 2 escolas que antes da escola Ver já tinha 2 escolas, curso de preparação profética e a escola de precursores, que mais ou menos faz isso. Mas mesmo uma escola sistemática, ela não vai dar aquilo que você puxar a pessoa e ela ouvir você pregar 3 vezes o mesmo sermão só um exemplo, em 3 lugares diferentes, ver a ênfase que você dá, a mudança, como que você lida com os pastores, como que você sente, como que você se entristece. É esse caminhar junto, e eu acredito que é a melhor escola que poderia ter. Então, eu acho que mais do que só uma estrutura é isso. Eu vejo, por exemplo, na escola Ver, mesmo a gente ensinando muita coisa para as pessoas, o contato pessoal delas conosco, vendo a nossa humanidade, é uma das coisas que mais gera impacto nelas. Entendi. Esse relacionamento, eu acho que é uma chave aí para essa questão. Interessante.